Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de formação de capelania cristã, ofertado gratuitamente pela ONCC. Tudo bem? Nós hoje iremos falar mais propriamente, mais especificadamente, se é que existe esse termo, e se não existe, é um neologismo que estou criando aqui agora, nós iremos falar mais apropriadamente sobre o Código de Ética do Capelão, tá? Falamos sobre os deveres, sobre os direitos, hora ou outra iremos voltar na questão dos deveres e dos direitos, mas agora eu queria me ater aqui a essa parte da nossa apostila que vai falar propriamente sobre o Código de Ética do Capelão. Eu irei ler, os senhores terão aqui, terão acesso a esse conteúdo, mas eu vou ler assim também. A vida do capelão deve ser revestida de um padrão exemplar, de maneira que este possa atender as pessoas das mais diversas áreas da capelania, tanto pessoas enfermas, como médicos, enfermeiros, alunos, professores, funcionários, presidiários, famílias enlutadas, familiares de todos esses atores sociais aqui descritos. Olha como é ampla a assistência prestada por um capelão. Então ele atende médico, atende enfermeiro, atende professor, atende aluno, atende psicólogo, atende enfermo, atende presidiário, atende a família do presidiário, a família do médico, a família do psicólogo. Olha só como é grande essa área de ação e de atuação do capelão, ok? Por isso o capelão deve manter também absoluto sigilo dos casos tratados no exercício da sua função. No último momento da aula anterior, nós falamos um pouco sobre isso, ok? Então vamos lá. Assuntos tratados na beira dos leitos de hospitais, nas salas de aulas ou fora delas, bem como aqueles tratados no aconchego dos lares, não deverão jamais serem mencionados em público, nem mesmo como mensagens ilustrativas ou exemplo didático. Você já viu um líder, seja ele evangélico ou outro, que ele tem por função ouvir as pessoas, e num dado momento da sua prédica, da sua mensagem, do seu discurso, da sua palestra, ele conta o que aconteceu. Uma vez eu consultei uma pessoa, eu dei um gabinete pastoral, e a pessoa disse que ela gostava de fazer isso ou fazer aquilo. Eu não vou dizer quem foi, mas eu já tive... É antiético, você concorda? Se você quer usar um fato como ilustração, conte como ilustração. Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo. Por exemplo, há pessoas, gente, que quando passam por determinados momentos, tem essa postura assim, assim, assim. Eu disse que eu atendi uma pessoa assim, eu disse quem foi, eu burlei um contrato uma postura ética que eu tive com a pessoa quando ela disse para mim não contar, claro que não. Eu usei de suposição. Eu ilustrei o fato. Então vamos lá, esses assuntos eles têm que ficar, guardados. E ainda não deve repassar o que recebeu em sigilo para as pessoas, nem aquelas mais íntimas. Mesmo que o capelão tenha conhecimento de doenças graves, de alunos, de seus familiares, de presidiários, de internados ou de outros que sejam assistidos por ele, jamais deverá passar para os outros tais informação ou mencionar o fato em público. O capelão deverá respeitar o princípio da igualdade entre todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. Não deve possuir uma postura discriminatória, racial, estrangeira, religiosa, diferente da sua. Não deve praticar qualquer tipo de discriminação ou diferenciação no tratamento das pessoas, ainda aquelas que estejam sendo tratadas em assunto moral grave. Então, você descobriu ali, a pessoa te disse que ela cometeu um ato inominável, indescritível, incomensurável, quase que inefável. Você, como capelão, vai ter que administrar aquilo. Imagina você, como capelão, ouvir um desabafo de alguém que está ali passando por uma enfermidade, um momento dificílimo, ele dizer que ele foi um estuprador. Ele estuprou tantas pessoas. E aí você, como postura ética que você tem, ele começou a dizer que ele cometeu um ato de estupro, tal. Com todo respeito, senhores, eu faço o seguinte, eu corto com toda educação aquele assunto, já sei que ele foi estuprador,
e aquilo pode me fazer mal como vai me fazer, então eu, sabendo da minha estrutura, eu corto aquela fala dele com toda a educação, contorno a situação, apresento Jesus, apresento o Evangelho e pronto. Aí não, tem capelão, como eu já sei que tem, que vai perguntar, e como foi? É como um capelão, por exemplo, que vai visitar alguém no presídio, e o presidiário ele toma uma certa confiança em você, e ele quer falar o que ele fez ou deixou de fazer. O capelão, inadvertidamente, começa a dar ouvido e vai. Aí a pessoa diz, eu matei 10 pessoas. Aí o capelão, quando foi? Como foi? Por que foi? Senhores, isso não é um papel ético de um capelão. Perguntar quando foi, como foi. Tem capelão, eu acho que deve ter, que é doido, que ainda pergunta, como foi? Você matou como? Tirou quais partes do corpo? Olha que coisa, não é uma coisa assim inimaginável, mas existem pessoas assim. Que essas pessoas não seja você para quem eu estou ministrando essa aula. A poder no nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe você. Falamos um pouco sobre a capelania no aspecto do seu código de ética. Continuaremos a falar sobre esses assuntos, deveres, direitos, ética do capelão. Vamos continuar a falar sobre isso. Mas aqui fica essa aula. Que Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente.